Yo mi condición no era nadie. Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bueno em todo tempo. Todo tempo Deus é bueno. Feliz domingo, bendição, vitórias. Cumpre tu propósito com Deus. Vamos cantar. Admirável consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que me hizo carne. Que maravilha estar em la presença de Deus. Recibe o propósito de Deus. Mi coração não era nadie, su pueblo, real sacerdocio, vivo por él es mi Padre, y yo su hijo. Canta bonito, iglesia. Admirável consejero, príncipe de paz. Ponga-te de pé e adore ao Senhor, que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Glorifica ao Senhor, te adoramos, Pai. Te glorificamos, Senhor. Bendice, abraça, recibe toda a adoração, que eres digno de receber, Senhor. Te adoramos, te queremos, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Por amor, por amor. Meu irmão, minha irmã, que bendição estar na presença do Senhor. Deus é bueno todo tempo. Deus é maravilha. Não te dejes vencer por los problemas. Sé fuerte, sé firme. Agárrate, aférrate del Senhor Jesucristo. Te adoramos, Cristo. Te alabamos, Senhor. Eres digno de toda adoração, de toda graça e de toda glória. E nós nos rendimos ante tus pés. Admirável consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne. Mi hermano, toma el aceite de la santa unción a las células que empiezan ya a ungir el huevo, que sean ungidos todos en lo alto de la cabeza, la palma de las manos, la planta de los pies. Bendiciones a mis hermanos ahí de Sacramento, Califórnia, con la hermana Adriana, que está a frente de la célula de Sacramento, con los hermanos que están ahí firmes en la fe. Ya está se acercando el mês de setembro, donde estarei passando um mês inteiro aí em cruzada evangelística em Sacramento. Estarei visitando a célula da irmã Adriana, do Sacramento Worship Ministry Church, também a igreja Assembleia de Deus, com o pastor Daniel. Vamos ter aí também cruzada de milagros, de sanidade, de liberação. Muitas bendições. Mando mis saludos a la pastora Ida, de aí de Miami. Muito em breve vamos estar aí visitando
la pastora Ira en la iglesia Church of All Nations de Boca Ratón, y también el pastor Marcelo Barioni de la iglesia Transformación, que está ahí también en Boca Ratón. Muy en breve vamos a estar ahí, en nombre de Jesús, predicando palabra, llevando bendición. Un saludo especial también para la iglesia ECA, de aquí de Cedar Park, pastor Alex. Que Dios le bendiga, mi hermano. Continúa firme, llevando palabra, bendición a todo el pueblo ahí. La pastora Mónica está siempre ahí con ellos de la iglesia ECA. Bendiciones a todos. Hermanos, vamos a entrar en momento de oración. Tome el aceite de la santa unción, unge la cabeza, las manos, después los pies. Si quiere, puede consagrar una botella de agua para beber refrigerio de Dios. Ahí en las celdas, en las reuniones familiares, póngate de pie, por su mano su corazón. Vamos a orar, clamar al Rey de Reyes, Señor de Señores, que tiene todo planeado. Todos nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra bajo propósito de Dios. Hay victoria, hay bendición, hay perdón y hay salvación. Fuera del propósito no hay vida. Jesucristo dijo: pues fuera de mí nada podréis hacer. La gente decide si quiere vivir debajo del propósito de la mano protectora que bendice, la mano de Dios, o si quieren vivir por ahí, cada uno siguiendo lo suyo. Es una escoja, es una decisión personal. Mas, hermanos queridos, sepa que para cada decisión hay sus consecuencias. Y después, cuando vienen las consecuencias, la gente no quiere lidiar. Ah, Dios, ayúdame. Ahí se acuerdan de Dios. No, acuérdate de Dios en el momento de tomar tus decisiones. Diga sí a Dios. Diga no a este mundo. No haga al revés. Mucha gente está diciendo no a Dios, negándose a dar, a entregarse, a ser fiel, a seguir. Ok, pero después viene todo para abajo. Y ahí usted tiene que remontar tu vida otra vez. Y muchos están en esta de remontarse, caer, remontarse, volver a caer. Están perdiendo tiempo que poderiam estar predicando a palavra, servindo a Deus. Padre Santo, querido e amado Senhor, em nome de Cristo Jesus, aqui, agora, nesta manhã, nós reunidos em Tu nome, Santo, poderoso, glorioso nome, que é o único nome com autoridade en los cielos, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Nombre que levanta al caído, nombre que sana los enfermos, nombre que echa fuera los demonios, nombre que endereza caminos y trae paz. Dios recibe todo honor, honra y gloria y majestad. En este día dedicamos nuestro corazón a Ti, Señor. Y que el Señor pueda visitar a cada hogar, cada familia. Visita las células, los ministerios, las iglesias que están en este día, en este mismo momento, actuando en favor
de ayudar, de recorrer los sufridos, los oprimidos, las iglesias, los hombres de Dios que están trabajando en favor de la obra. Dios visita, ahora toca a los enfermos, aquellos que estão sofrendo com uma enfermidade, uma doença, uma infecção, uma inflamação, um tumor. Deus sana agora, em nome de Cristo. Recebe tu sanidade desde lo alto de la corona de tu cabeza hasta la planta de tus pés. Recibe de Deus hoje, agora, neste momento, tu milagro. Diga: eu recebo meu milagre. Levanta tu mano, toca na minha, diga: recebo meu milagro. Recebe transformação de tu coração, tu espírito, tu alma, tu ser, pueda sonar, pueda relucir o brilho de Jesucristo, de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Recibe el poder del Espíritu, la unción poderosa del Espíritu Santo pueda transformar su vida, pueda recuperar tu familia, tu matrimonio, tus hijos, rescatar a los que están perdidos. Por eso que en este momento rompemos las cadenas de todo el mal y echamos todos los demonios para fuera de tu vida, fuera de tu casa, fuera de tu familia. Oh, glorias a Dios. Levanta las dos manos y diga: yo me entrego a Dios y a Cristo Jesús. Diga: yo recibo el Espíritu Santo en mi ser. Mi hermano, que haya paz en tu hogar. Declaro, profetizo que haya prosperidad sobre la mesa de tu casa. Por eso, sé fiel a Dios. Aquí tengo mis diezmos que siempre fielmente entrego al ministerio Sacramento Faith Prayer and Worship Ministry, el ministerio Fe, Oración y Adoración. Que tú seas fiel, entregando a Dios lo que a Dios pertenece. Padre, bendice a todos los que son verdadeiramente fieles. Hay muchos que quieren apenas recorrer lo todo que el Señor pone sobre la mesa, pero no quieren aportar a la mesa del Señor. Nosotros aportamos, dedicamos fidelidad por medio de los diezmos y ofrendas, y ahí podemos también servirnos de la mesa. Pense, hermano, es cierto, ¿verdad? La persona quiere comer de la mesa, pero no quiere aportar a la mesa. Qué feo, ¿verdad? Yo no comprendo ese tipo de cristianismo de hoy en día. Então, sea fiel. Padre, entregamos esta água, que sea refrigerio para el alma, el corazón, el espíritu y la mente. Amém. Diga glória a Deus. Recibe tu milagro, meu irmão. Recibe tu milagro, hermanas. Camina firme, camina sempre com tu frente em alto. Não permita que a gente veja tu debilidade, que anda decaído, que um problema. A gente que le gusta, né? Andar dizendo: estou mal, que estou enfermo. Está mostrando tu debilidade a tus mismos inimigos. Levanta. Eu sempre sou assim, 40 anos de ministério, de predicação, sempre me mostro forte. Não é falsidade. Se eu estou sofrendo algo,
adentro de mim, eu apresento a Deus. Delante de Ele, eu me entrego e mostro mis dolores, minhas tristezas, e Ele nos recorre. Por isso que a Bíblia disse: diga ao débil, fuerte soy. Amém, irmão? Diga, fuerte soy em Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje tenho mensagem muito especial de parte de Deus. Estava fazendo esse estudo em um serviço de português que estava sendo mais temprano, e lo separei, lo apartei em espanhol para bendecir sua vida. O propósito de Deus em tu vida. Todos nós outros vivimos bajo um propósito, um plano de parte de Deus. Te tienes que vivir tu propósito. Não pode desviarlo. Não pode desviar-te dele. Muitos se han desviado e estão perdendo as bendições. Filipenses, capítulo 1, del versículo 12 ao 26. É um passagem largo que eu quero que você compreenda. Tome pluma, tome papel e vete apontando este estudo. Hoje vamos dar classe bíblica aqui. Filipenses 1:12. O propósito de Deus para a tua vida. Vive tu propósito. Você que estão nas células, volta para tu irmão e diga assim: vive o propósito de Deus. Filipenses 1:12 disse: eu quero que sepais, hermanos, que as coisas que me han sucedido obraram para maior bem do Evangelho, de modo que mis prisiones em Cristo se manifestaram em toda a guardia pretoriana, em todas as partes. Padre querido, amado Senhor, esta manhã quero apresentar este estudo bíblico basado na direção de tu Espírito, que não seja mis palavras, mi conhecimento, mas que seja a voz de Deus, em nome de Jesus. Vamos pouco a pouco. Versículo 12 e 13. Eu quero que sepais, hermanos, que as coisas que me sucederam obraram para o maior bem do Evangelho. Então, tudo o que Pablo estava vivendo naquele momento, que parecia que seria para mal, passou a ser para o bem maior do Evangelho. Quer dizer que, em vez de estamos vivendo situações, uma enfermidade, uma dolência, um abandono, uma perda, e nós tomamos isso para o mal, porque se sente mal. Mas se nós vivimos o propósito de Deus, temos que entender que Deus não trabalha para o mal. Todo sale, todo trabalha para bem na vida de aqueles que amam a Deus. Diga, todo sale para bem. Amém? Deixa-me explicar então, porque o versículo 13 diz: de modo que mis prisiones em Cristo se manifestaram em toda a guardia pretoriana, em todas as partes. Deixa-me explicar. Pablo, ele, para o ano 60 depois de Cristo, ano 60 depois que Cristo havia morto, Pablo chega a Jerusalém, trazendo ofrendas que ele havia recorrido das igrejas para ajudar a igreja de Jerusalém, que era a primeira igreja, como se fosse a sede de todas as igrejas, que se chamava a igreja de los hebreus.
Quando Pablo escreveu a epístola a los Hebreus, estava dizendo a la igreja de Jerusalém, onde estava o obispo Santiago, hermano de sangre de Cristo, hijo de José e Maria. Quando chega aí a Jerusalém, por aí, por el año 60, Pablo sofreu um ataque, né, de uma coisa armada por los fariseus em contra de ele. E lo prenderam. Foi arrestado Pablo. Echaram Pablo em prisão. E aí, na prisão, quando começa a ser interrogado, Pablo declara a los interrogadores: eu sou cidadão romano. Então, os que acusavam dizem: não, então, tu não podes ser juzgado aqui em Jerusalém, porque eres cidadão romano, temos que enviar-te para Roma. Quando isso sucede, não foi uma coincidência, senão que um plano de Deus. Se acorda quando Cristo primeiro apareceu para Pablo aí no caminho de Emaús? Cristo revelou a Pablo que lo enviaria delante de reis, delante de imperadores. E Roma era a capital do Império Romano. Aí estavam as maiores autoridades do mundo, porque Roma era o maior império na face da terra. Então, Pablo foi preso e lo meteram em um navio, um barco, e foi navegando para Roma. Meses de navegação. No caminho, enfrentou uma tormenta aí por las islas gregas, e cerca de uma isla chamada Malta, Pablo, com todos que estavam no barco, naufragaram. O barco hundiu. Lograram chegar à ilha de Malta. Quando chegam aí, prendem uma fogueira para secar-se do frio. Uma serpente, uma culebra, se acercou a Pablo e lo picou. Mira, uma serpente venenosa. Pero Pablo não morreu, porque ele tinha que cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus seria que ele chegaria a Roma e aí predicaria a palavra. Meu irmão, minha irmã, ponga atenção, muitas vezes se cruzam em nossos caminhos peligros, atraques e coisas malas, querendo hasta matar-nos. Quantos de vocês, como eu também, já fomos livrados de acidentes, de coisas que poderiam acabar com nossas vidas? Pero Deus não o permitiu, porque temos que viver e cumprir o propósito de Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga assim: eu tenho um propósito para viver, propósito de Deus. Então, eles seguem em outro barco, chegam a Roma. Pablo é exposto onde estava a guarda pretoriana. Os pretorianos eram uma guarda de elite que guardavam o palácio do imperador e, consequentemente, las prisões. Eram soldados nobres. Então, Pablo disse aqui na palavra, versículo 13, que ele, mesmo em prisões, Cristo se manifestou através de ele a la guarda pretoriana em todas as partes também. Então, às vezes, Pablo poderia caminhar na prisão, era a prisão do Império Romano, venia prisioneiros de todas as províncias, das colônias, e Pablo aí predicava ao diário a los soldados, a los militares, a los esclavos,
a los siervos, a los otros prisioneros. Entonces se cree que del año 61 a 62, Pablo estuvo ahí en la prisión romana y no se detuvo. ¿Cuántas personas quizás pensaban, bueno, ahora se acabó mi carrera, se acabó mi propósito, me echaron en prisión? No, Pablo vio una oportunidad, hasta porque Pablo empieza ahí a escribir las cartas, las epístolas que ele enviou a las iglesias, porque preso ele não podia sair, então se enviava cartas que ajudaram a edificar a las iglesias de aquele entonces e que edifica as iglesias hasta la fecha. Se Pablo não houvera sido preso, nós não estaríamos lendo estas epístolas. Glória a Deus! Que propósito de vida! Que obra de Deus! Aí disse assim, vamos continuar lendo, versículo 14. Muitos de los hermanos en el Señor, tomando ânimo em mis prisiones, se atrevem a hablar la palavra com mais confiança e sem temor. Então, quando em las iglesias se deu a notícia que Pablo estava preso, pero na prisão ele estava ganhando muitas almas. Muitos guardas militares se converteram e começaram a convertir as outras pessoas na cidade. Pablo não necessitava sair da prisão para fora para predicar a outras gentes. Aquelas pessoas que se convertiam aí com ele e na prisão saíam predicando para fora. Que maravilha, igreja! Glória a Deus! Via, Pablo viu aí a oportunidade. Agora, será que eu e vocês, quando estamos passando problemas que nos encerram, verdade? Enfermidade, doença, problema de família, perda de trabalho, será que nós miramos isso aí, um propósito de Deus para continuarmos dando testemunho? Não, muitas vezes nos decaímos, quedamos aí enojados, não sei o quê, não estamos tendo a visão capaz de entender e compreender qual é o chamado de Deus para nossas vidas, qual é o propósito de Deus. Aí também disse que havia alguns, versículo 16, 15, que também predicavam por envidia e contenda, pero outros com bom ânimo. Ele viu que havia pessoas que predicavam para se halagar, por envidia, não, porque eu posso. Como hoje em dia você vê muitos predicadores, muitas igrejas, onde se mira que a obra aí não é para Deus, é para o homem, é para a riqueza personal, é para ganância personal, é para que o homem seja adorado, glorificado. Bueno, cada um, não se preocupe com isso, não, porque Pablo também não se preocupou, porque cada um tendrá que apresentar, que dar contas de lo que foi sua vida. E se um estiver usando o nome de Cristo em vano e predicando para seu próprio valor, terão que dar-se conta com Cristo. Mas tu e eu seguimos o propósito que Deus tem para nossa vida. Versículo 16 diz: alguns por amor, sabendo que estou puesto para a defensa do Evangelho. Jesus estava aí apresentando-se através de Pablo em prisões para defender o Evangelho. Ele não mirou que estava aí, injustiça, me hicieron mal. Era uma injustiça, mas ele mirou que aí se dava a oportunidade que ele pudera defender o Evangelho. E isso, ele foi delante do Senado, delante de juízes, e aí ele apresentou as mais bonitas defensas do Evangelho. Não veja uma situação contrária, adversa, como derrota. Não
Veja, não, aí esta oportunidade que Deus está dando-me de defender o Evangelho, meu testemunho, porque al final Deus te dará vitória. Importante é o final, meu irmão. Amém, igreja? Versículo 17 diz: pero outros de hecho anunciam a Cristo por contenda, não puramente juzgando para añadir aflição a mis prisões. Pero, que me importa? Mientras Cristo seja proclamado de todas as formas, já seja em aparência ou em verdade, en esto me regocijo e me regocijarei. Pablo queria ver o Evangelho sendo predicado. Pablo queria ver a obra de Deus sendo hecha. Ele disse aqui no versículo 19: porque sei que esto resultará em minha salvação por vuestras orações e ajuda do Espírito de Jesucristo. Então, ele sabia que ao final resultaria em salvação e que a gente não mais orara por eles. Vamos orar uns por los outros para que podamos resultar em nossa salvação ao final. Versículo 20 ele disse: conforme a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, mas bem com toda confiança, Cristo agora e sempre será magnificado em meu corpo, já seja por vida ou por morte. Marque esse versículo em sua Bíblia e leia com atenção. Versículo 20: conforme a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido. Muita gente se ha confundido. Você, em vezes, por sua debilidade espiritual, por falta de um crescimento, de uma madurez espiritual, você se deixa confundir pelas coisas do mundo, por o que você mira, por o que a gente disse. Você não pode confundir-se, porque aqueles que estão em Cristo Jesus sabem para que vêm, sabem para que estão e sabem para onde vão, meu irmão. Eu não estou confundido, eu sei porque Deus me trajo hasta aqui, incluso as dificuldades que já passei na vida. Eu sei que Deus permitiu por algo para que eu crescera no momento que não sabia eu entender, pero com o tempo Deus se demonstra, Ele revela as coisas. Ah, pastor, mas você sempre habla aí que foi traicionado, que falsos pastores, falsos irmãos. Pero aqui estou, meu irmão. Eu sobrevivi, eu suportei, Deus me deu a capacidade de seguir adelante. E esses que me fizeram daño, nem se escuta deles. Que Deus tenha misericórdia deles. Se fizeram algo para dañar-me, não puderam, porque eu não me permiti dañar-me. Meu irmão, você tem o controle, e Deus, de sua vida, sabe? Você que permitirá que sim ou não, que as coisas que a gente te hace ou dizem, te harão dano ou não. Você que disse. Se você permite, não, eu acabei. Então você está permitindo que a gente, tus inimigos, te hagam dano. Pero não, meu irmão, que é isso? Sé fuerte, cérrate com a armadura de Deus, assim, aqui nada me dañará. Ponte o escudo da fé e resiste as saetas do maligno. E contra-ataca com a palavra de Deus, espada do Espírito é palavra. Ele diz assim: com toda confiança, Cristo agora e sempre será magnificado em meu corpo, já seja por vida, por morte. Ele disse, sabe o que? Me importa uma coisa, que Cristo seja glorificado em minha vida, seja agora ou depois de minha morte. Ou seja, ele estava disposto a enfrentar até mesmo estas prisões por seguir adelante com o propósito de Jesus Cristo. Porque eu he visto, meu irmão,
este mês de novembro se completa 40 anos de mi ministério. Eu he visto tanta gente buena que foram cayendo por el camino, se foram perdendo, se foram destruyendo, porque não seguiram o propósito, o plano que Deus tinha. Se deixaram levar por uno que por el outro, e por la corrente, e se foram explorando, se acabaram. Eu não quero que você se acabe. Eu quero que você permaneça firme e fiel hasta el final. Cristo prometeu: estarei com vosotros hasta el final. Sim ou não? Muita gente diz: ah, que bueno, que maravilha, Cristo estará comigo hasta el final. Pero e tu? Você estará com Cristo até o final? Você permanecerá fiel até o final, predicando a palavra, sendo a obra de Deus, como isso Pablo aí em prisão? Ele não saiu mais. Foi de aí da prisão, saiu para morrer. Pero hasta o final, hasta seu último dia, seu último aliento, ele predicou, ele predicou, ele predicou. E tu está predicando? Qual foi a última vez que você buscou uma pessoa para falar de Jesus? Ah, eu hablo com minha mamãe, eu hablo com meu irmão. Mas você habla com ele todo dia. Não, isso não conta. Eu digo hablar para pessoas, abrir os olhos de los ciegos. ¿Se acuerda? Cristo disse: o Espírito de Deus nos ungiu para abrir os olhos de los ciegos. ¿Sabe como se abrem os olhos de los ciegos? Ele não está falando da pessoa que tem deficiência visual também, pero mais bem das pessoas que não conhecem a verdade e que estão cegadas por las tinieblas deste mundo. Eu profetizo sobre tu vida, que tu seas mulher, homem de Deus, uma pessoa que abre os olhos a la gente com respeito à verdade de Deus. Aí, versículo 21, ele disse, eu prediquei sobre isso algumas semanas atrás, porque para mim, ele vivir é Cristo, e ele morrer é ganância. Ah, meu irmão, Pablo não está preocupado, ele estava aí, me meteram aqui na prisão, pensando que me iam destruir, pero aqui estou fazendo uma revolução. Pablo hizo una revolución en la prisión. ¿Se acuerda de José? Echaron a José en la prisión pensando que él iba a ser destruido. De repente José ya era el que manejaba la prisión. Mandaba ahí los prisioneros, los guardias. Mira, ¿cómo se puede eso? Porque hay gente que no se deja. Gente que compreende que hay propósito de Dios en toda y cualquier circunstância da vida. Pablo não se deixou detener, ele não se enojou com Deus. Há gente que se enoja, Deus meu, eu não aceito, por que estou passando isso, não sei o quê. E começam a renegar. Pablo não renegou, ele viu aí uma oportunidade de Deus para ser a obra. Meu irmão, em vez de estar na enfermidade, uma doença, outro dia eu fui visitar a uma pessoa, um homem que estava muito enfermo. Quando eu cheguei aí e fui orar, o Senhor começou a se acercar um montão de gente, enfermeiro, doutor, outros enfermos, todos pedindo oração, porque esse Senhor começou a evangelizar aí os médicos, os enfermeiros, a gente da limpeza, os outros enfermos. Ele disse assim, sabe, pastor, eu não estou aqui acabado não. Estou enfrentando essa enfermidade, pero veio aqui propósito de Deus. Oh, mira que maravilha. Outra muchacha de aqui de Austin, ano passado, uma muchacha linda, um jovem, se acometeu de um câncer mortal. Os doutores disseram que ela ia morrer em questão de meses. Que lhe queriam quitar os senos e tudo, uma coisa tremenda. Esta muchacha se aconselhou e começou a orar e perguntou: o que hago? Eu disse: busca a Deus. Ah, na minha igreja está um pouquinho assim, débil, a gente não ora. Busca uma igreja que ora, que tenha propósito de oração, que suba nos montes para orar, que haja vigília de oração. Busca movimentar tu fé e tu verás.
Sabe o que aconteceu? Esta muchacha com seu câncer começou a predicar a palavra de Deus como nunca e quedou conhecida aqui na cidade, de tal maneira que ela foi sanada, meu irmão, está livre do câncer. E agora sabe o que hace ela? Visita as igrejas, predicando, dando testemunho, e disse que rios de gente se han convertido através do testemunho. Mira, a enfermidade que era para sua morte se resultou um propósito de Deus em sua vida para predicar o evangelho. Temos que aprender a ver o propósito de Deus em nossas vidas. Porque se por algo, Ele nos permite passar, é porque Ele tem algo aí. Não se preocupa. O importante é viver para Cristo. Morte será ganância. Ele disse assim, versículo 22, pero si vivir na carne me dá o fruto de mi trabalho, entonces não sei que elegir. Pero estou em um apuro por ambos lados, querendo partir e estar com Cristo, porque isto é aún melhor. Então, se ele era um ser humano como eu e você, ele dizia, Senhor, mesmo aqui cumprindo o propósito, eu me sinto apurado em vezes. Eu me sinto apurado, você se sente apurado também. E ele disse que em seus momentos de apuro, ele dizia, bueno, melhor era partir e estar com Cristo. Ele queria ir, ele disse, melhor me vou, o Senhor me leva. Quantos de nós outros já dissemos isso? Senhor, se vou seguir aqui com esse sofrimento, melhor que o Senhor me leve. Mas veja a resposta de Pablo. Ele disse assim, pero me parece mais necessário e sei que permanecerei com todos vós outros para vuestro proveito e el gozo de la fé. Ele disse, por mais que estava apurado, que parecia melhor seguir com Jesus, ele disse, não, pero melhor será quedar-me aqui e cumprir o propósito por lo qual Cristo ha dado em minha vida. Eu estava dizendo aí a los hermanos del português, brasileiros, que eu tenho 60 anos, mas eu quero viver até os 100 anos. Já pus esse propósito com Deus. Claro que está na mão de Deus, Deus que sabe. Mas eu quero viver, estou cuidando da minha saúde, minha alimentação, tudo, porque quero viver larga vida. Ah, não, porque você quer andar por aí de coqueto, para lá, para cá, de chévere. Não, não é de chévere, não. Eu quero predicar o evangelho, eu quero viver o propósito de Deus lo mais que eu pueda. Eu he pedido a Deus, Deus dá-me sanidade, que eu tenha minha mente sana para predicar. E vós, talvez o corpo não estará igual, pero a voz e a mente para predicar. E eu sei que Deus me vai ajudar. Agora imagina, a gente não vai querer viver para si e quer viver muito. Não vive. Porque Deus mira, esse aí não me está ajudando muito, não. Eu vou levar. Pero Deus mira, não, esse aí me ajuda. Amém, igreja? Então, se Pablo, ele disse, prefiro permanecer com vosotros e seguir lutando por el evangelho. Em versículo 26 ele disse, para que vuestra glória aumente por mim em Cristo Jesus, por minha nova venida a vosotros. Então, se Pablo disse que minha vida seja para a glória de Deus, será que o que você está sendo ha sido para a glória de Deus? Será que poderia que o que está passando em sua vida estar contribuindo para o crescimento do reino de Deus, da obra de Deus? Você está ajudando a crescer a obra de Deus? Pablo foi perseguido, rechaçado, apedreado, ridicularizado, aislado, pero nunca negou, nem exigiu nada de Deus. Às vezes a gente que não mais quer exigir, não, porque Deus tem que ser, meu amigo, que você está contribuindo, em que você está aportando com Deus?
en la predicación del Evangelio, en la obra del ministerio. Porque Pablo estava consciente de que estava vivendo dentro do propósito de Deus. Meu irmão, eu declaro nesta manhã que tu testemunho sirva para ajudar a outros a alcançar a Cristo. Quando Pablo disse que se gloriava no sofrimento, não quer dizer que nós, como cristianos, desfrutemos do sofrimento. Ah, que bom, nós estamos sofrendo. Não, nada lhe gusta sofrer. Mas sabendo que Deus tem o controle de nossas vidas, e o que parece ser malo se convertirá em vitória. Meu irmão, eu profetizo nesta manhã que o que parecia, ou o que pode parecer que seja malo para sua vida, se convierta em vitória. Diga glória a Deus, diga eu recebo. Amém. Pablo, ele em las prisões, tuvo acesso à elite de Roma, militares, escravos, serventes, guardias que lo vigilavam. E ele tuvo a oportunidade, aún em suas cadenas, de predicar a palavra, e muitos se converteram ao Senhor. Pablo predicava aos soldados e todos que cruzavam em seu caminho, assim que Deus usou esse tempo difícil para alcançar almas para seu reino. Você está vivendo um tempo difícil? Então, se você vê aqui nesta manhã que Deus pode usar esse tempo difícil de crises de tua vida para alcançar almas para o Senhor, basta que você entenda e aceite o propósito do Senhor. Sepa que incluso em las crises de sua vida, Deus pode usá-la para ser que outras pessoas alcancem a graça de Deus. Deus, aún em el sofrimento de Pablo, não cerrou as portas. Ao contrário, aí, em la cárcel, pudo predicar a muitas pessoas. Tinha as portas do Evangelho abertas dentro das portas cerradas da prisão. Mira, que bonito, que visão esta que Deus me ha entregado. Pablo tuvo as portas do Evangelho abertas, mesmo estando encerrado em las portas da prisão. Tu pode estar encerrado em uma situação, e mesmo dentro desta situação que tu parece estar encerrado, Deus pode abrir as portas do Evangelho. Que Deus abra portas do Evangelho. Evangelho. Porque a gente quer portas de trabalho, de ganância de dinheiro. É só isso que a gente pensa, em ganhar dinheiro. Oh, não, que Deus me abra a porta para quedar rico. Puro materialista. Não, estou falando aqui portas do Evangelho, da predicação da palavra. Para terminar, meu irmão, você está lutando por defesa do Evangelho para a glória de Deus ou por sua autopromoção? Sepa que devido a que estava em prisão e não podia visitar as igrejas, então Pablo escreveu as cartas, as epístolas às igrejas. Desde a cárcel las escreveu estas cartas que siguen edificando igrejas hasta hoje. Em outras palavras, em la prisão, Deus usou a vida de Pablo com um propósito para que a igreja se edificara em aqueles tempos e se edifique hasta hoje. Se Pablo não houver estado na prisão, não havia as epístolas que tanto ajudam na edificação da igreja, nas doutrinas da igreja. Que propósitos está vivendo hoje você em sua vida? Está vivendo o propósito de Deus ou está vivendo o propósito tuyo? Qual é o propósito de tua vida? Esta é a pergunta. Ponga-te de pé, levanta tu mão e diga: eu recebo esta palavra. Deus Santo, querido e amado Padre,
Glórias sean dadas a tu santo nome, porque hoje vimos o Senhor manifestándose com unção por meio desta palavra. Eu declaro, eu profetizo que esta palavra entre com poder, desbaratando exércitos, destruindo cadenas de mal, abrindo portas de oportunidades para que tus hijos e hijas puedan proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, que puedan salir como Pablo em defensa do Evangelho. Aqueles anos que Pablo passou na prisão, ele defendeu, ele difundiu, ele predicou a palavra como nunca. Que isso passe, Senhor. Que nenhuma situação maligna, nenhuma situação de mal, de sofrimento, seja prisões encerradas dentro de tu vida, meu irmão. Em vezes você está livre, pero vivendo uma vida de prisioneiro, de encarcelado. Em vezes você está livre, mas dentro de sua vida você está preso. Pablo estava preso dentro de uma cárcel, mas em seu espírito ele estava livre. Seja livre, meu irmão. Libera-te destas cadenas, destas prisões. Entrega-te de corpo, alma, espírito, coração, dedicação, obediência ao propósito de Deus. Deus não te chamou nomás para que você coloque a palavra e seja um crente de Bíblia. Aleluia, glória a Deus, irmão. Não, Deus te salvou para que você pueda salvar a outras pessoas. Deus me salvou a mim para que eu estivesse aqui hoje predicando palavra, salvando a outros. Aleluia. Diga, eu recebo esta palavra. Que o Senhor te bendiga e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz, te guarde, te livre. Meu irmão, eu pido a você que amanhã ou passado amanhã vuelva a ouvir, vuelva a escuchar esta prédica. Porque aqui hoje coisas profundas foram reveladas de parte de Deus que podem cambiar tu vida e cambiar a vida de outros também. Que Deus te bendiga. Sua semana seja bendecida. Os irmãos da célula sigam aí orando, alabando a Deus. Preparem-se aí na gente de Sacramento. Setembro vamos estar um mês inteiro de pura cruzada de poder, de milagre, palavra. A gente de Miami por la festa al final do ano também vamos estar aí visitando as 2 igrejas, levando palavra, poder, bendições. Que Cristo seja a luz e que o Evangelho seja el arma em tus manos. Pablo disse que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Toma esta espada e sale lutando, peleando por el reino de Cristo. Graça e paz, vitória sempre. Bendições.